Oi! Hum? Não, não achei não. Não achei nenhum que eu tenho que colocar um óculos por cima do outro, né? Aí não dá certo não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Materialismo histórico, né? Tá? Karl Marx e Friedrich Engels. Bem, galera, em 1848, que é o mesmo ano, né? Quando estouraram as revoluções na Áustria, na França, na Alemanha, na Itália, na Bélgica, em várias regiões da Europa, no período chamado Primavera dos Povos, né? Então, em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels lançaram um livro chamado O Manifesto do Partido Comunista. Seria ali um marco inicial do chamado, né, materialismo histórico, também conhecido como marxismo, certo? Belezinha? Esses caras, junto com Auguste Comte, beleza? Tá? Junto também com quem? Com Durkheim, são considerados os primeiros o quê? Os primeiros sociólogos, os primeiros cientistas sociais. Porque dentro do século XIX, daquela pegada muito forte do chamado cientificismo, né? Da ideia do método, eles são os primeiros caras a olharem para a sociedade humana e tentar explicar a sociedade humana utilizando metodologia científica. Tá certo? Então eles pensam, olha, do mesmo jeito que a natureza a sociedade humana também é. Ou seja, a sociedade humana ela é o quê? Ela é ciclotímica. Ou seja, constante o quê? Repetição. Repetição, repetição. Lógico que essa repetição é que nem o ciclo da água, né, não, galera? Né? Você tem, como foi muito bem colocado aqui, mudanças constantes, mas que voltam ao mesmo ponto. Beleza? A água vai mudando, inclusive de estado, né? Mas vai sempre, né? Voltando a esse mesmo ponto. Então, a sociedade humana ela é ciclotímica. Resumindo, homens produzindo aquilo que eles necessitam para sobreviver. Historicamente sempre aconteceu. Organização estatal. Historicamente sempre aconteceu. Beleza? Não o Estado moderno que a gente entende hoje. Leis. Disputas de grupos, que hoje a gente chama, por exemplo, de partidos políticos, ideologia. Disputa de grupos por poder, golpes de Estado, revoltas, revoluções. Sempre aconteceu. Então eles dizem, bem, se eu quero analisar a sociedade humana, eu tenho que analisar. Toda vez que tem um golpe de Estado, eu tenho que ir nos golpes de Estado da Antiguidade, da Idade Média, para poder entender o que acontece. Mesma coisa são as revoluções, o cotidiano da produção humana. Então, eu preciso analisar isso historicamente. Então, daí o que eles criaram é o chamado materialismo o quê? Porque é na história que é o laboratório deles. Como é que se reproduz uma revolta? Indo lá na história, vendo ela. O cientista ele vai lá e reproduz o fenômeno que ele quer estudar em laboratório, não? Os caras vão na história. Tá? E eles desenvolvem uma concepção. Que concepção é essa? A economia é o elemento basilar da sociedade. Certo? Daí a ideia que eles construíram economia. É a forma como o homem, num tempo e espaço, produz aquilo que ele vai precisar, né? Para sobreviver, tal, para comerciar, beleza? Então, é o próprio conceito de quê, gente? Modo de... Então, tempo e espaço. 3.000 anos atrás, Egito. Modo de produção asiático. Tempo e espaço. Itália, 1.700 anos atrás. Escravismo. Roma. Lembra? Tempo e espaço. 500 anos atrás, França. Feudalismo. Tempo e espaço. 100 anos atrás, Estados Unidos. Capitalismo. Correto? Tá? Então,
ao longo da história, o homem foi desenvolvendo formas específicas de produzir riqueza. Só que essa produção de riqueza, ela vai gerar uma ideia interessante. Eles vão dizer o quê? Olha, a infraestrutura, né? Ela o quê? Ela determina o quê? A superestrutura. O que é infraestrutura para esses caras, gente? A infraestrutura é a economia. Todo o resto é a superestrutura. A legislação, a forma de pensar, o Estado, a cultura e por aí vai. Por exemplo, o capitalismo determina a nossa legislação, que é liberal burguesa. Direito à propriedade privada, respeito a normas e contratos e por aí vai, correto? Tá? O nosso Estado, ele está organizado, inclusive com elementos coercitivos, como diria o Michel Foucault, né? Justamente para quê? Para defender o sistema capitalista. Beleza? A cultura nossa, que cai muito em prova de vestibular. Hein, gente? Indústria cultural. Cultura de massas, ou seja, a arte, a cultura, se adequa ao sistema o quê? Ao sistema capitalista. Essa semana passada a Beyoncé não lançou um vídeo? Lançou um vídeo. Por mais que ela seja uma diva negra pop, querendo se colocar como representante da negritude... Oi? Ela está usando o quê? Eu não escutei. Vocês têm que falar um pouquinho mais alto por causa da máscara. Não. Pelo de oncinha, que quer dizer? Que foi a crítica lá da Lilian Moritz Schwartz. Por mais que a Beyoncé faça isso... Oi? Sim. Então, por exemplo, ela fala de ancestralidade africana? Fala. Ela fala de identidade africana? Fala. Mas qual é o discurso que ela usa? É o discurso hollywoodiano. Duas formas de olhar a África. Ou é miséria, ou são reinos maravilhosos, com reis e rainhas cheios de ouro, prato, por aí vai. Já ouviram falar daquele famoso filme Um Príncipe em Nova York? Com Ed Murphy? Antigo. Sessão da tarde. Pois é. A África, ela não... sabe, ela tenta, mas ela... Discurso hollywoodiano. Por quê? Porque a Beyoncé não tá... Sabe, ela tá fazendo... Vocês sabem que aquele clipe é pra Disney, né? E que a Disney está vindo para competir com Netflix e com Amazon, uma plataforma. E sabe que a Beyoncé, junto com o marido, tem 1,2 bilhão de dólares. Sabe disso, né? E que ela trabalha dentro da indústria cultural. Então, entende? Ela não foge da regra. Beleza? Tá? Então, cultura, religiosidade, legislação, tudo, né, acaba sendo fruto do quê? Na visão desses caras. Entenderam? Tá? Belezinha? E aí, só para lembrar, no fundo, esses caras, eles estão discutindo um problema da sociedade, já que eles são cientistas. Qual é o maior problema da sociedade? Desigualdade social, certo? Então, eles estão discutindo a desigualdade social. Para eles, a origem é o quê? Então, eles dialogam com quem nesse momento? Vocês sabem? Qual é o cara que diz assim, que lá na antiguidade, na pré-história ainda, era das civilizações ali, sabe? Era dos metais, antes da escrita. Por ali, até mesmo antes, quando o primeiro homem cercou o primeiro pedaço de terra e disse, é meu, toda a desgraça humana começou. Qual é o autor que fala isso? Rousseau. Entenderam? Então, bem aqui, Marx e Engels estão dialogando com quem? Com Rousseau. Para dizer, olha, quando o homem estabelece propriedade, ele usa a propriedade para explorar o outro homem. Eles vêm com qual conceito? Mais-valia. Mais lógico.
eles também estão dialogando com quem? Saint-Simon, lembram? Hierarquização, sabe? Organização do Estado, legislação. A escrita é só uma demonstração da complexidade da organização humana já naquela época, entendeu? Porque aí você precisa organizar a perspectiva religiosa, a perspectiva estatal, a perspectiva legal, tributária, entendeu? E aí a escrita surge dessa necessidade, os códices, os códigos, tá bom? Certo? Então, eles também estão baseados na ideia de quem? De Saint-Simon. Peraí rapidinho, galera, que isso aqui está folgado. Está me incomodando. Aliás, isso aqui sempre me incomoda. Tá. Vou tentar aqui agora. Vamos lá. Tá? Então, eles estão dialogando com esses autores, com Saint-Simon, com Rousseau e tal, e por aí vai, beleza. Né? E aí, só para lembrar, o que seria a mais-valia? Vocês têm que lembrar uma coisa. Resumindo, e aqui eles estão dialogando com quem? Com Adam Smith. Qual é a riqueza? Vocês lembram de Adam Smith? A gente falou na aula passada. Qual é a riqueza da nação? Trabalho. Então, na hora, por exemplo, que nessa visão bem aí, na hora, por exemplo, que eu trabalho aqui no Objetivo, eu produzo, por exemplo, tipo 10 mil reais. Só que aí o dono do Objetivo vai lá, fica com a maior parte do que eu produzo e me entrega um salário com a menor parte. Eu produzi 10, ele me entrega tipo 2, entenderam? Agora, cuidado, muito cuidado, em confundir mais-valia e lucro. Lembra? Preço é uma coisa, valor é outra coisa, lucro é uma coisa e mais-valia é outra. Lucro é quando você tira todos os gastos e tal, aí você tem aquela margem. Inclusive, na concepção, você tira inclusive o dinheiro que você vai reinvestir. Pensando numa escola aqui, propaganda, curso de capacitação para os professores, tu tem todo o dinheiro que volta, inclusive materiais modernos, manutenção de máquinas, entenderam? Tá? Então a mais-valia não, a mais-valia é a relação mesmo do empresário com o trabalhador, na visão de Marx. Certo? Essa ideia de que o trabalhador produz um certo nível de riqueza e aí o patrão vai lá, se apropria da maioria do trabalho e entrega uma parte. Então, na visão de Marx e Engels, é isso que vai gerar o quê? Isso vai gerar luta entre as classes. Porque a sociedade, na visão deles, é uma sociedade o quê? Dialética. Isso aqui já é a visão de um filósofo chamado Hegel, né? O que é dialética? Dialética é a ideia de oposição, é o paradoxo, beleza? É a afirmação e a contra-afirmação, ou seja, né, você tem de um lado o empresário e do outro lado você tem o trabalhador, que na visão de Marx e Engels é explorado, né, não? Lembram disso? Lembrando que Marx e Engels estão bebendo na fonte do Saint-Simon, estão bebendo na fonte do Rousseau e de outros autores que já começam a discutir isso, belezinha? Tá? Então aí... Ah, tá. Um momentinho, galera, rapidinho. Vou ao banheiro. Oi, voltei. Sim, gente. Então, o que acontece é o seguinte. Dentro dessa ideia de exploração, quem explora quem, né? O proprietário, o dono da propriedade privada, explora o trabalhador que não tem propriedade. Se vocês entenderam, né? Só que detalhe, o trabalhador dentro dessa sociedade é a maioria. Em determinado momento, dentro dessa exploração, esse trabalhador ele ganha consciência de que ele é explorado, de que ele é a maioria, por exemplo, e que ele pode lutar contra o sistema. É quando ocorrem as revoluções. E o modo de produção ele vai se alterando. Tipo, modo de produção asiática, escravismo, feudalismo, capitalismo, entenderam? E aí você percebe o século XIX na mente desses autores.
O século XIX é o século de Darwin, de Lamarck, do positivismo, de Comte, ou seja, a ideia de evolução, saca? Então, por exemplo, na visão desses caras, o próprio socialismo seria uma evolução do sistema capitalista, por exemplo. Se você parar para pensar, qual é o melhor sistema para produzir riqueza? Capitalismo. Qual é o problema do capitalismo? A distribuição da riqueza produzida. O socialismo vem para quem? Para quê? Resolver a situação. Entenderam? Tá? Então você percebe que na visão desses caras você tem essa ideia de evolução muito forte. Que é o século XIX, é o século dessa forma de pensar, vamos dizer assim. Então você tem a ideia de revolução, luta de classes. E aí tem um problemaço. Que problemaço é esse? Esses caras são comunistas. Significa dizer o quê? O que é o comunismo? É uma sociedade onde haja ausência do quê? Do Estado. Onde as pessoas desenvolvam um autogoverno, autogestão das suas comunidades. Beleza? Tá? Então, para eles, toda forma de hierarquia nesse sentido aí é complicada. Né? Mas, resumindo, você tem uma revolução. Nessa revolução, o sistema capitalista ele é destruído, né? E você tem o quê? Do outro lado, o comunismo. O que é o comunismo? É o fim último. Fim último. Rússia, Coreia do Norte, Cuba, China. Alguma dessas nações atingiu isso aqui, gente? Hein? O que vocês acham? Porque se estabelece a ideia de que a União Soviética é comunista. É ou não é? China comunista. Não é? As pessoas não falam isso? Não existia Estado na União Soviética. Bem organizado, bem controlador. Até hoje na China não tem um Estadozão lá. Tá. Nenhuma sociedade atingiu isso aqui, ó. Nenhuma. Porque na visão desses caras, antes de se chegar a isso aqui, você tem que passar pelo quê? Né? Entenderam? Olha, porque o anarquista ele pensa de uma forma sobre o comunismo. Por exemplo, qualquer hierarquia está errado. Qualquer lei, qualquer organização, então, né, os comunistas socialistas podem pregar a ideia de que a gente acaba com o Estado, mas você organiza a sociedade dentro da pulverização do Estado, com pequenos estados com hierarquias menores, mas dentro lá. Por exemplo, você não vai dizer que é anarquista ou comunista, mas Canudos, lembra de Canudos? Antônio Conselheiro? É um exemplo de organização autônoma, não é isso? Mas tinha hierarquia lá dentro. Entenderam? Tinha hierarquia, tinha um conselho, o Antônio Conselheiro, e era uma hierarquia baseada em religiosidade. Entenderam? Então, assim, podem existir tipos de organização. Os anarquistas são totalmente contrários a qualquer tipo de hierarquia. Então, você vai ter outras características, tá certo? Mas resumindo aqui para vocês o que seria essa ditadura do proletariado, tá? Por que é necessária? Por quê? Vocês são banqueiros, fazendeiros, industriais, grandes comerciantes. Vocês são a elite. E eu dei um golpe comunista, né, uma revolução, sou um líder lá de um sindicato, Leon Trotsky, vamos imaginar isso. Dei lá o golpe, beleza? Aí o que eu fiz? Tomei tudo de vocês, eu coletivizei a produção, que é o que acontece, né? A coletivização dos meios de produção. Beleza. Vocês não vão reagir? Então entenda. A partir do momento que
Comunismo é a ausência do Estado, não é isso? Ditadura do proletariado é quando os comunistas se apropriam do Estado. Aí a pergunta é, qual a necessidade de se apropriar do Estado? Eu preciso dos meios coercitivos do Estado para combater os grupos contra-revolucionários, que são vocês. Quais são os meios coercitivos do Estado? Exército, polícia, entenderam? Certo? Serviço secreto, delegacias, a lei que eu vou alterar, logicamente, não é não? Beleza? Aí eu vou dizer, por exemplo, que taxar de traidores aqueles que forem contra a revolução, entendeu? Dentro da lei, aí eu estabeleço o julgamento e puno os caras e mato os caras em fuzilamento, enforcamento e o caramba. São os aparelhos coercitivos do Estado. Eu preciso me apropriar disso para defender a revolução. Porque enquanto existirem grupos contrários à revolução sempre vai estar em perigo, certo? Entenderam? Então eu preciso defendê-la. Detalhe, não é da hora para outra. Isso demora tempo pra caramba, entendeu? Vocês são camponeses. E eu vou distribuir terra para vocês. Beleza? Tipo reforma agrária, comunismo. Eu vou coletivizar o campo. Certo? Mas vamos lá. Vocês passaram na universidade. Tá lá o nome de vocês no jornal, beleza? Tá? Aí vocês chegaram na UFMA, chegaram e digam assim, ó. Olha, eu vim estudar hoje. Tá aqui meu nome no jornal. É assim que vocês fazem? Você precisa do quê? Você precisa de um papel para comprovar que você fez o quê? Ensino? Que você fez a prova, o jornal prova. E eles têm teu nome lá. Foram eles que deram o nome pro jornal. Entendeu? Que você passou, eles sabem. Mas eles não sabem se você fez ensino médio, não é não? E como é que você prova que você fez ensino médio? É um diploma? É um documento? Como é que você vai provar que a terra é sua? O Estado, que é o ente que legitima a ordenação social, vai lhe dar um documento de reforma agrária, não é isso? Que lhe dá a posse da terra, a propriedade, me perdoem, da terra, correto? Ou seja, até mesmo para coletivizar, isso precisa ser legitimado. E quem legitima isso não é o Estado? Então você usa a estrutura do Estado para implementar a coletivização dos meios de produção. Hoje eu confisco, Lenin vai lá e diz, hoje eu confisco os bens dos burgueses. É assim que se faz? Ele vai dizer, lógico, mas tem todo um conjunto de documentação para fazer isso, para legitimar e tornar legal. Você está utilizando os meios do Estado para legitimar a Revolução Socialista. Entenderam? Essa é a ideia, certo? Tá. 3. Você precisa provar para as pessoas que o socialismo é a melhor coisa. Isso não é fácil. Tu acha que as pessoas entendiam o que era socialismo? Na Rússia, que tinha 90% de analfabetos na época da Revolução Russa? O que vocês acham? Eu preciso me apropriar do Ministério da Educação, eu preciso me apropriar da indústria cultural de livros, poesia, saca? Eu preciso me apropriar, né, dos jornais, de tudo, resumindo, para criar na mentalidade das pessoas a ideia de que o comunismo é a melhor coisa. Ou seja, eu tenho que gerar toda uma geração comunista. Isso é rápido? Mudar ou moldar, porque é bem mais interessante a palavra moldar, a mentalidade das pessoas. O que vocês acham? É rápido? Criar toda uma geração? Então, é por isso que esses caras dizem que antes de se atingir o comunismo, você precisa se apropriar do Estado. E utilizar os elementos do Estado como, né, o controle sobre o Ministério da Educação, sobre a literatura, sobre a informação, para poder moldar a mente das pessoas. Beleza? Fala, amor. Vai. Belezinha? Certo? É bem aqui que perguntaram sobre anarquismo, não é? Beleza. É bem aqui que os anarquistas vão dizer assim, vocês são salafrários intelectuais.
É por isso que o Bakunin, Kropotkin, esses caras vão ser expulsos da Internacional Comunistas, porque, entenda, eles são comunistas. Anarquistas e socialistas são comunistas. O objetivo deles é atingir o quê? Mas eles divergem em como? No processo, entenderam? Porque, basicamente, os anarquistas dizem assim, o problema não é a propriedade privada. Vai lá na história, beleza? Marx sabe disso. Engels sabe disso. Mas eles acham necessário tomar o Estado. O que eles dizem? Historicamente falando, quando foi criada a primeira organização de Estado, vocês lembram que as sociedades humanas elas surgiram sociedades hidráulicas ou ribeirinhas, não lembram disso? A ideia de crescente fértil, os grandes rios. Pois é. Vai ficando cada vez mais complexa a necessidade de alimentar, organizar a vida das pessoas e tal, as safras, tributar e tal. E aí surge o Estado, não é não? Surge o Estado e surge a lei. E para implementar a lei surge, por exemplo, algo tipo um exército. Resumindo, toda essa estrutura de Estado, com sua implementação administrativa, legal, coercitiva, né, são os homens que detêm as melhores terras, a elite de guerreiros, a elite econômica que implementam o Estado em todas as regiões. Então, resumindo, na realidade, o problema não é a propriedade, o problema é o Estado. Todo o Estado é a consolidação de uma sociedade de exploradores e explorados, beleza? Sendo assim, o Estado deve ser o quê? Destruído. Então, os socialistas dizem, vamos destruir a propriedade privada e acabar com a luta de classes. E os anarquistas dizem, com o Estado? Resumindo, tu não vai ter mais luta pela propriedade, mas tu vai ter outras formas de quê? Exploração. Porque o Estado ainda vai estar lá. E detalhe, você se lembra que você já estudou isso, já estudou a Revolução Russa, não já? Já estudou a Revolução Chinesa, já estudou a Revolução Cubana, não já? Acho que os anarquistas estavam um pouquinho certos, não estavam, não? Ou seja, não vai surgir uma elite burocrática do Estado, que é uma elite extremamente beneficiária dentro do processo? Certo? Então, por isso que eles acusam, eles dizem, quando vocês tomarem o Estado, controlarem o Estado, vocês vão gerar mais exploração. Certo? Ou seja, a gente precisa eliminar diretamente o Estado, né, para chegar ao comunismo. Então, para o anarquista, seria basicamente isso, para o anarquista, né? Revolução, fim do Estado. Para aí sim atingir o comunismo. Isso na visão dos anarquistas. Certo? Ó. Espera aí. Não. Vamos lá. E aí a gente começa. Quantos minutos a gente tem ainda? Que horas termina a aula? 10. Vamos lá. Dá pra gente discutir um pouquinho de Comte. Ó. Teoria positivista, né? Também considerada um dos primeiros socialistas, Augusto Comte. Socialista não, perdoe. Dos primeiros sociólogos. Né? Exato. Beleza? Esse aqui é o cara que realmente ele estrutura o pensamento sociológico, hierarquiza, dentro de uma perspectiva cientificista, olha, só para você ter uma ideia, ele estabelece uma hierarquia de espaços de pensamento, né, de matérias, no caso de, como é que eu posso dizer para vocês, de ciências, porque ele considera a sociologia a ciência primordial, saca? Tá? Vejam quais são as outras ciências para ele. Por exemplo, biologia, química, física, astronomia e matemática. Vocês estão percebendo
que é uma época, né, o século XIX é o século da segunda revolução industrial, é ou não é? Sim. Beleza? Então é uma época do pensamento cientificista. Você percebe que não tem aí nenhuma área do conhecimento, certo? Que seja, por exemplo, da área de humanas, não? Está tudo muito ligado à ciência, certo? Então ele dá toda essa hierarquização. Para ele, inclusive, vamos pensar a história, né? Para ele, para o Comte, a história, na realidade, é apenas uma ciência de suporte. Ou seja, a história é um suporte para a ciência primordial. Qual é a ciência primordial? Resumindo, a história traz o que? É tipo assim, é tipo a estatística para a ciência. O que a estatística traz? Dados, informações. A história é isso. A história traz fatos que o sociólogo vai trabalhar para encontrar as leis sociais. Entenderam? Tá? Então, Comte diz que a história humana é a história da própria evolução do pensamento humano. Sendo assim, você tem a teoria dos 3 estados. Né? Você tem ali a teoria do estado teocrático. Quando você pode falar desse estado teocrático, você pode falar de um faraó que é Deus, de um imperador romano que é Deus, ou mesmo de um Luís XIV, que é um representante de quem na Terra? De Deus, de um monarca absoluto. Então, enquanto a religiosidade estiver presente no Estado, esse seria o primeiro Estado, o Estado teocrático. Depois, o poder reside em quem no Estado teocrático? Hein, gente? O poder reside onde no Estado teocrático? Numa pessoa. Uma pessoa. Entenderam? E aí você tem a evolução para qual estado? O estado metafísico. É o iluminismo. A lei. O Estado não está mais... O poder do Estado não reside mais em pessoas. O poder reside onde? Nos códigos. Certo? É o estado metafísico. Tá? Só que o Estado estava evoluindo naturalmente porque ele chama de estado positivo. Quando o poder vai residir na ciência e no conhecimento. Certo? Tá? Então, estado teocrático, estado metafísico, estado positivo na visão dele. Beleza? Esse tipo de visão, gente, flerta muito com o autoritarismo. Beleza? Hierarquização do pensamento, autoritarismo. Por isso mesmo é que isso vai ser muito interessante nos exércitos nacionais. Vai influenciar muito nos exércitos nacionais naquela época, como, por exemplo, na nossa república, né? Lembra? República da Espada? Ordem e progresso, lema positivista, né? A ordem por base, o amor por princípio, o progresso por fim. É o lema que se resumiu a ordem e progresso. É um lema positivista. Tu tirou o amor, né? Entenderam, né? A ordem por base, o amor por princípio, o progresso por fim. Então, o que acaba acontecendo? Nesse tipo de concepção, você tem uma concepção evolucionista, ideia progressista, muito forte. Mas também é aquela coisa, eu sou intelectual. Ó. Vocês aqui estão no ensino médio e vocês são analfabetos. Vocês não merecem participar desse poder, vocês merecem apenas o quê? Né? Fazer aquilo que eu estabeleço. Porque o intelectual e o pensamento supremo deve conduzir a sociedade. Lógico que na visão desses caras, com o passar do tempo, por exemplo, isso aqui, ó, vai ser erradicado. Porque é lógico que um elemento fundamental é a educação. E com o passar de décadas e séculos, a ideia é que todo mundo possa participar desse estado, né, científico, desse estado intelectual e tal, e por aí vai, beleza? Tá? Mas num primeiro momento, você teria uma... Lembra de Karl Marx? Ele diz que a democracia é o quê? Uma ditadura da burguesia. O que ele prega? Ditadura do... E o que Comte prega? Uma ditadura de sábios. Beleza? Sábios. Uma ditadura da ciência. Certo?
E ditadura, gente, é num conceito de ditar as regras. Por exemplo, quando Marx diz que a democracia é uma ditadura da burguesia, é porque a burguesia dita as regras da sociedade, através de um Estado organizado pelo elemento burguês. E a ideia do Comte era um Estado pautado na ciência, certo? Daí a ideia de ditadura da ciência dos sábios. Então, olha aí, ó, criada no século XIX por Comte, baseia-se no ideal de progresso, que é muito forte naquela época, vocês lembram? O último quartel, os últimos 25 anos do século XIX é a chamada Belle Époque, lá na Europa, lembra? A ideia de que ia tudo melhorar, o homem ia viver até 100 anos, todas as doenças iriam encontrar cura e por aí vai, ou seja, porque sabe, o desenvolvimento material era muito forte. Tá? Criador das ciências positivas ou sociologia, a ordem social e a ciência levariam ao progresso constante. Viram? Ordem, progresso. Né? Sofreu influência do utilitarismo de John Stuart Mills, certo? A ideia de que as ações humanas são pautadas na sua perspectiva de uso prático para a sociedade, um uso positivo dessas ações humanas. Comte acreditava no progresso moral e científico da humanidade. Lembra, o homem iria evoluir moralmente, iria reformar o sistema para desenvolver a sociedade como um todo. Beleza? Tá? Essa é a ideia. Tá? Não, aqui a gente não entra não. Tá? Essa influência, como eu disse para vocês, aqui o elemento fundamental, eu vejo, por exemplo, na nossa república. Como é que os militares, que vão ser extremamente influenciados, olham a república? Atraso, a monarquia, desculpem. Atraso, né? Não, sociedade rural, escravidão, analfabetismo, certo? Então o positivismo chega ao país, chega ao Brasil, com uma perspectiva muito forte de desenvolvimento. Então, quando os militares dão um golpe no Pedro II, eles estão com um objetivo muito forte de quê? De levar o Brasil a ser uma potência industrial e tal. Beleza. Álvaro, não deu certo, veio a República Velha. Tá. Lá no golpe, tu tinha Benjamin Constant e a chamada Mocidade Militar. Benjamin Constant é um professor de matemática, tenente, que na República vai virar coronel e tal, vai virar até ministro. Mas Álvaro, não deu certo. Beleza. Aí na República Velha tem o movimento tenentista de Luiz Carlos Prestes. Mesmos ideais, saca? Moralização política, desenvolvimento econômico, desenvolvimento educacional. Beleza. Não deu certo. Aí veio a República Varguista, né? Os militares entraram ali com Vargas, justamente também alguns com esse pensamento, muitos tenentes vão apoiar Vargas e outros vão romper. E no golpe de 64, a ideia é a mesma. Moralização política, desenvolvimento econômico e tal. E hoje, dentro do governo de Bolsonaro, os militares que estão lá no governo estão com que ideia? Moralização política, desenvolvimento econômico. É uma postura que a gente tem dentro das Forças Armadas brasileiras, que é uma postura chamada de postura salvacionista. Eles entendem que a única instituição capaz de salvar o Brasil da corrupção, sabe, do paternalismo político, do coronelismo que até hoje existe, certo, do patronado e tal, e levar o Brasil a um processo de desenvolvimento e glória, são os militares. Tanto essa postura aí, então, isso vem lá atrás muito com a influência das ideias de Augusto Comte. É onde a gente vê essa influência aí, no caso, né, dos militares, ok? Tchau. Mais tarde a gente brinca.